recuperar Israel, e eles agora iam ser fazendeiros de novo, eles iam ter prosperidade de novo. Essas eram as expectativas do povo, e eles inventaram um monte de coisas, como por exemplo, quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, e ele diz assim: eu sou o pão que veio do céu. Aí eles comentavam assim: mas como é que ele está dizendo que ele veio do céu? Ele não é o filho de José, o carpinteiro? Porque eles tinham desenvolvido uma ideia deles, que não está na Bíblia em lugar nenhum, de que quando o Messias aparecesse, ninguém ia saber de onde ele vinha. A gente sabe de onde ele veio de Nazaré, e de Nazaré não pode vir nenhum profeta, nenhuma coisa boa. E eles não sabiam que Jesus tinha vindo de Belém, ele não veio de Nazaré coisa nenhuma, ele cumpria a profecia, e tu, Belém, a profecia de Isaías. Jesus cumpria todos os requisitos proféticos, mas eles não foram investigar direitinho, eles simplesmente olharam e desistiram de olhar. Desistiram de investigar. A gente faz assim muitas vezes, não é? Alguém algum dia convidou você para ir numa igreja adventista, e de repente uma outra pessoa te desanimou e te disse assim: não vai lá porque lá é seita. Já ouviu isso em algum lugar? É porque lá eles não aceitam a graça de Jesus. E de repente, por muito tempo, você deixou de vir porque alguém falou, não é verdade? E a gente desiste de investigar pelo que outros falam. A gente desiste de ir atrás e de ver pelo que outros falaram. Então eles tiraram as conclusões deles, e por isso Jesus nasceu. Jesus nasceu no tempo de Deus. Jesus nasceu segundo a mensagem de Deus, para cumprir a profecia de Deus, mas a interpretação da profecia era humana, por isso eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Então, em seguida, o que aconteceu quando Jesus morreu? Um tremendo desapontamento, um tremendo desapontamento. E você sabe como os discípulos se desapontaram, não sabe? Eu quero convidar você para ler Lucas capítulo 24. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas. Pega a sua Bíblia, quero ouvir o barulhinho. Tem gente que já está folheando Bíblia nova aí hoje, né? As páginas grudadinhas aí, uma Bíblia ilustrada, bonita, né? Quem está folheando Bíblia nova? Levanta a mão, quero ver. Uau, olha aí, um monte de gente com a Bíblia nova na mão. Que maravilha, Deus abençoe vocês. A vocês que não ganharam a Bíblia também, viu? Deixa eu aproveitar enquanto você procura a passagem na Bíblia para te dizer o seguinte: quando acabar a série do clamor, no dia 6, no domingo seguinte começa uma série nova. A gente está trazendo uma convidada especial para pregar essa nova série. Eu não vou falar o título ainda, depois nós vamos falar mais para frente. E você vai poder continuar contando as suas noites, para poder ganhar a Bíblia, para poder ganhar a CD, ganhar as coisas que nós estamos dando, tá bom? Então, se você está vindo hoje a primeira vez, não tem problema. É só você continuar, você vai continuar marcando o ponto. Lucas 24 é o capítulo da decepção, do desapontamento. Começa com a ressurreição de Jesus, e aqui as mulheres vão ao túmulo, elas estão decepcionadas. Olha o que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Elas foram para embalsamar o corpo de Jesus morto. Elas não estavam preparadas para ver Jesus vivo. Elas estavam tristes, elas estavam pesarosas. Elas foram para cuidar do mestre, daquela pessoa em quem elas acreditaram. Todas as esperanças delas foram ao chão. Elas se sentiam derrotadas, elas se sentiam desapontadas, elas se sentiam roubadas, furtadas. Sabe quando você acredita numa pessoa, quando você é por alguém, elas se sentiam traídas, porque elas creram em Jesus, tinham um sentimento de tristeza profunda no coração, um desapontamento, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, possuídas elas de temor, baixando os olhos ao chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui,
Mas ressuscitou, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Os anjos começaram a falar com elas, por que vocês estão procurando? Mas elas estavam tristes, perplexas, quando os anjos apareceram, desapontadas. E aqui acontece que elas saem correndo, não vem Jesus, só vem o túmulo vazio, vem os 2 anjos, saem correndo para avisar os discípulos estavam escondidos. Eles não conseguiam nem mostrar a cara, eles estavam envergonhados, eles também se sentiam desapontados. Alguma vez você se sentiu desapontado com Deus? Alguma vez? Alguma vez você depositou toda a sua fé em Deus, porque alguém disse para você, creia em Deus e peça com fé, e você pediu, mas Deus não deu, e você se desapontou com Deus? Alguma vez você passou dias orando, você passou dias depositando o seu tempo no banco do céu, porque alguém disse, se você orar, se você buscar Deus, Deus vai atender você, mas Deus não atendeu. Você teve vontade de jogar tudo no lixo e dizer, não vale a pena, eu estou perdendo o meu tempo. Será que você viveu a sua vida inteira se dedicando a uma religião e a um Deus, e de repente as pessoas dessa religião desapontaram você? Deus desapontou você. Eles estavam desapontados, tremendamente escondidos, eles não tinham vontade de ir em lugar nenhum. Quem sabe você chegou aqui essa noite se arrastando, sem vontade de entrar na igreja, mas você veio na igreja porque alguém insistiu tanto com você, mas você não tinha vontade, porque você dizia, o que eu vou fazer na igreja? Todas as vezes que eu fui na igreja eu me desapontei. Estavam desapontados. 2 deles decidiram voltar para a cidadezinha deles, chamada Emaús, e pegaram o caminho. Verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Eles estavam cegos espiritualmente. Vou dizer um negócio para você, presta atenção. Quando você coloca as suas expectativas, quando você cria falsas expectativas, achando que são verdadeiras, quando você acredita em tradições humanas, quando você confia no que as pessoas disseram para você, você fica cego para o que Deus diz para você. Deus está tentando falar com você. Deus está tentando dizer a verdade para você. Não tem como acreditar naquilo que as pessoas falam. Eu repito mais uma vez o que eu tenho dito algumas vezes. Não acredita no que os padres falam para você na TV. Não acredita no que esses pastores falam para você na TV. E eu ainda falo lá na TV. Eu sou pastor. Não acredite no que eu falo, nem na TV e nem aqui. Não acredite. Você está ouvindo o que eu estou pregando? Durante essas 9 noites, não acredite em nada do que eu falo. Vai lá na sua casa, pega a sua Bíblia e vai conferir se o que eu falo está de acordo com a Bíblia. Vai conferir se o que estão falando na TV está de acordo com a Bíblia. Seja quem for, seja pastor, seja padre, seja o Papa, seja quem for, falou, vai conferir se está de acordo com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, você acredita. A Bíblia é a única base que nós temos, a única rocha segura na qual nós podemos nos apegar. E aqueles homens estavam do lado de Jesus e não enxergavam que era Jesus, desapontados. Ao a gente continuar a ler a Bíblia vai dizer o seguinte, a história acontece assim, eles vão conversando com Jesus, e Jesus diz, o que vocês estão falando pelo meio do caminho? E eles olham e dizem assim, poxa, você é o único que não sabe das coisas que aconteceram aqui em Jerusalém, nesse final de semana? De como a gente achava que aquele homem era o Messias, a gente acreditou nele, a gente jogou todas as nossas fichas nele, mas ele morreu, ele está morto. É certo, umas mulheres foram lá e disseram que ele ressuscitou, mas são umas mulheres, né? E de repente, chegaram em casa e entraram, e Jesus se mostrou. E na hora que eles perceberam que era Jesus,
Jesus desapareceu, depois de ter falado das profecias da Bíblia e ensinar as profecias para eles, e eles diziam: meu Deus, depois que Jesus sumiu, por acaso não ardia o nosso coração enquanto Ele nos explicava as Escrituras? E eu oro toda vez para que o seu coração arda enquanto eu explico as Escrituras aqui. Para que o seu coração arda. E Jesus com certeza pegou aqueles discípulos que andavam no caminho de Emaús e disse para eles: por acaso vocês não se lembram do santuário? Porque diz que Jesus começou desde Moisés. Você não se lembra do santuário? Você não se lembra do cordeiro no santuário, do pátio do sacrifício? Você não se lembra do sacrifício diário e do sacrifício anual? Você não se lembra do que acontecia com o povo de Israel? Todos os dias o pecador levava o cordeirinho e o cordeiro era imolado. O pecador confessava o pecado na cabeça do cordeiro. O sangue era derramado, o sangue era parado e levado pelo sacerdote para dentro do santuário. Ele saía do pátio e ia para dentro do lugar santo. O sacerdote levava o sangue e todos os dias, ali no lugar santo, no véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ele aspergia, era depositado ali o sangue do cordeiro. Vocês não se lembram isso? Que vocês sempre foram convidados a matar o cordeiro, confessar os seus pecados. Vocês não se lembram? Moisés falou isso. Quem é o cordeiro de Deus? E o que acontecia com o cordeiro? O cordeiro morria, ele era sacrificado, ali estava o altar de sacrifício no pátio, o sangue era depositado ali no véu. Você se lembra de tudo isso, não lembra? E quando chegava uma vez por ano, acontecia o dia, quer ouvir? E no dia da expiação, o santuário era purificado. Como ele era purificado? O sumo sacerdote entrava com um balde, escova e produtos de limpeza, e ele esfregava o véu. É isso ou não é? Não, ele era purificado como? O sacerdote entrava lá, ele tinha que ter uma preparação, porque aquele dia era o dia do juízo. Deus ia passar em juízo todo o povo de Israel. E presta muita atenção nisso agora, mesmo que você já me ouviu falar 1 milhão de vezes isso, mas Deus ia passar em juízo cada um do seu povo. E o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava com o sangue do cordeiro na presença de Deus. Aquele era o dia do juízo, o dia da expiação, o dia da purificação do santuário. Aquele era o dia da purificação do santuário. A fase do pátio representava sacrifício. A fase do lugar santo significava o quê? Intercessão, o sacerdote intercedia. E a fase do lugar santíssimo significava o quê? Dá uma olhada comigo nesse gráfico. Esse é um gráfico da linha do tempo. Uma vez eu passei esse gráfico aqui, uma partezinha dele, e hoje nós vamos adiantar. Já faz, uns 5 domingos ou 6. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando aconteceu isso no tempo? A gente não sabe. Mas um dia Deus criou os céus e a terra e todo o universo. Então, disse Deus, haja luz. A gente não sabe quanto tempo durou desde no princípio até quando Deus disse, haja luz. E quando Deus disse, haja luz, Ele criou logo ali, naquela semana, o homem perfeito e imortal. A data exata, a gente também não sabe. Mas tudo era perfeito, o universo todo perfeito e o ser humano perfeito. Então, um tempo depois, que a gente também não sabe quando foi, depois de criado esse reino de glória, onde tudo era perfeito, entrou o pecado no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o homem que era imortal se tornou o que agora? O homem se tornou mortal. Antes, o reino de Deus era um reino perfeito, um reino de glória. Agora, quando o pecado entrou, o reino de glória foi transformado por um reino de trevas. Só que esse reino de trevas não durou nada. Porque quando esse reino de trevas começou a imperar ali, ou iria imperar, Deus já prometeu o seu filho. Então começou o reino da graça. A promessa de Deus de que seu filho morreria. E o reino de trevas não durou nada. Porque já tinha a promessa, mas Deus só tinha prometido. Por isso Jesus era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Estava prometido que Deus ia